Shalom, meus amados irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Meus queridos, venho aqui, através desse vídeo, trazer mais uma palavra, para auxiliar os irmãos que estão buscando por mais alguma linha de conhecimento que possa ser condizente com as Escrituras. Eu não sou nenhuma pessoa para questionar a ninguém ou para querer ser melhor do que ninguém, para ser mais exato, nem também tenho o intuito de querer causar qualquer tipo de aborrecimento com qualquer pessoa, mas essa linha de trabalho que eu faço, por muitas vezes alguns irmãos me questionam porque eu não falo tanto do amor do Mashiach para conosco. Mas se eu relatar as verdades que são omitidas por muito tempo para conosco, de uma forma ou de outra eu estou demonstrando sim o amor do Mashiach, do Messias, Jesus ou Yahushua por muitos chamado, ou Yeshua por outros, independentemente do nome. Trazendo as verdades é sim mostrar o amor, que inclusive ele disse: permaneceres em minhas palavras, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então conhecer a verdade é ser liberto e é amar o Mashiach, certo? E esse estudo se refere à morte do nosso Messias, tá? Nós estamos prestes a começar amanhã, uma festa pagã chamada Carnaval, oficializada pela Igreja Romana, que dela se originou também a Igreja Protestante. Consequentemente, embora logicamente nós sabemos que os cristãos não comemoram o Carnaval, os protestantes, os católicos alguns sim, por consequência não se comemora, é anulado as festas do nosso Criador, que essas sim são válidas, mas ninguém nem sabe que existe. E nós vamos ver através desse estudo que todas as festas que o nosso Criador ordenou que fossem perpétuas, todas elas relatam uma função do Messias, tá? E associando essas festas à morte do Messias, vocês verão o quanto os mandamentos do Eterno são válidos até hoje. Iniciando esse estudo, nós vamos verificar em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 12, no versículo 38 em diante, o Messias fala a respeito de sua morte. Ele diz: olha, então alguns dos mestres da lei e fariseus lhe pediram: mestre, queremos ver de tua parte algum milagre. Ao que Yahushua respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, todavia nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal miraculoso do profeta Jonas. Portanto, assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou no seio da terra. Vamos lá, 3 dias e 3 noites. Logo depois do Carnaval nós vamos ter aí, depois de 40 dias, segundo a contagem pagã do cristianismo católico ou também protestante, que vai se comemorar na mesma data. Infelizmente é uma contagem pagã, porque a festa da Páscoa bíblica é completamente diferente dessa. E essa festa, essa contagem relata que o Messias morre na sexta-feira, chamada de Sexta-feira da Paixão, e tem a sua ressurreição no domingo, certo? No domingo pela manhã. Então vamos lá. Se o Messias relata que ele ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra, das duas uma: ou há um equívoco ou o Messias mentiu, certo? Segundo o relato católico, ou o Messias está mentindo, ou simplesmente
há um grande equívoco aí. Primeiro, por não conhecer as Escrituras. É duro falar isso, mas é um fato. Esse estudo vai se alongar um pouco. Eu peço aos irmãos que tomem suas Escrituras, porque nós vamos fazer um verdadeiro passeio nas Escrituras para poder entender o que eu vou passar aqui. Muitos também reclamam da duração do tempo do estudo, mas muitas vezes a gente passa 3 horas, 2 horas assistindo um filme que nada vai nos edificar. Mas o estudo bíblico você pode sim assistir 20 minutos de vídeo hoje, 20 amanhã, depois mais 20, aí você vai passar 1h30, 1h20 assistindo o estudo, mas também se preferir assistir por completo fica mais interessante, né? Eu também venho através disso agradecer ao irmão Pedro que me forneceu esse estudo, pois ele já tinha esses versos todos anotados e foi realmente muito edificante para mim, né? Eu já aproveitar isso e eu peço aos irmãos também que se inscrevam no canal, né? E se possível deixe o like, porque quanto mais você der like nos vídeos, quanto mais pessoas gostarem dos vídeos, se você gostar verdadeiramente, eu peço que não esqueça de deixar o like, porque outras pessoas, o YouTube entende que esse vídeo é bom, que a maioria das pessoas gostaram e vai enviar para outras pessoas. Continuando, o Messias fala que ficaria 3 dias e 3 noites no seio da terra. Se a gente contar que o Messias morre na sexta-feira à tarde, de 3 horas da tarde, que logo mais abaixo eu vou mostrar os versos que mostram a hora exata que ele morre, e contarmos isso com 3 dias, vamos entender o seguinte, ó. Sexta-feira à noite, sábado de manhã, um dia. Sábado à noite, domingo de manhã, 2 dias. Segunda à noite, segunda de manhã, 3 dias. Por que eu conto assim? O dia para os hebreus e segundo o Eterno, lá na criação em Gênesis 1, começa da tarde para amanhã. Ou seja, às 6 horas da tarde começa, por exemplo, hoje, segundo o calendário hebreu do Eterno, que é o que o Eterno estabeleceu, não o calendário de homens, que posteriormente foi modificado conforme a profecia que está lá no livro de Daniel, que eles mudariam os tempos e a lei. Esse horário foi colocado para que começasse às 0 horas ou meia-noite o dia, mas onde no calendário hebreu que o Eterno instituiu, esse dia começa às 6 horas da tarde, ou seja, hoje, segundo o calendário do nosso Criador, já é sábado. Então, o Messias tem o seu primeiro dia no sábado, ou seja, numa sexta-feira de 6 horas da tarde, e o último seria na segunda, às 6 horas da tarde, ou às 3, né? Se a gente começar a contar a partir das 3 horas da tarde, aí sim daria às 3 horas da tarde da segunda-feira. Então, o primeiro ponto para vocês entenderem o erro que está sendo contado e repercutido e repassado, nós temos que começar do começo. E hoje um erro muito grande do cristianismo é começar do fim. Começa-se do novo, né? Segundo eles, o Novo Testamento, e depois, e se possível, você vai lá e pega um pedacinho do Antigo Testamento, né? Nós vamos ver que a Bíblia é como se fosse qualquer livro, tem que ser lido do início para o fim. E nós vamos abrir a nossa escritura em Levíticos, capítulo 23, que relata as festas do Criador, e vocês vão ver a incrível associação que há nas festas do nosso Criador com a morte do Messias, tá? Peço perdão aos irmãos que o computador hoje está muito lento. Nós vamos abrindo aqui. É o tempo que vocês vão abrindo aí. Eu vou lendo, iniciando na minha escritura aqui o manual. E assim que abrir aqui eu já passo para vocês. Levítico 23. Vamos abrir aqui. Inicia-se falando, né? E depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e diz-lhes a solenidade do Senhor que convocareis. Serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. Ponto.
Muitos falam que as solenidades é para o povo judeu, mas aqui o Eterno discorda dos que relatam isso, porque ele diz, estas são as minhas solenidades. Se o nosso Criador é eterno e a solenidade deles, eu creio que seja eterna também. Isso depois nós vamos nos aprofundar sobre as festas do nosso Criador. Nós veremos que, inclusive, no milênio, o Eterno irá cobrar as famílias que não subirem para o adorar, segundo está lá em Zacarias, capítulo 14, se eu não me engano, não irão receber chuva se eles não subirem para o adorar. A primeira solenidade é o sábado semanal, tá? 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado do descanso. Santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. No caso, é este que nós estamos agora, que é o sábado semanal, tá? A segunda solenidade é a Pessah, a Páscoa judaica, né? Que é a Páscoa que eu falo judaica, que é a Páscoa que o Eterno instituiu, a verdadeira, né? E não a falsa, que é festejada hoje em dia. E diz, a Páscoa, né? No versículo 4. Estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No primeiro mês, que é o mês de Abib, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. Aos 15 dias desse mês, já é outra festa. O primeiro dia do mês é a Páscoa do Senhor. E no dia 14 do mês de Abib, do mês que fica entre abril e maio, tá? Desculpe, entre março e abril. É nessa média que fica no nosso calendário de hoje. Então, o mês de Abib, o mês bíblico, né? A festa de Páscoa é o dia 14 desse mês. Eu creio que está conseguindo abrir agora, está muito lento hoje. Realmente a internet e o computador todos os dias estão muito bons, mas hoje está horrível. Mas é assim mesmo. E então o que acontece? Essa festa da Páscoa, né, seria à noite, se mataria o cordeiro, passaria o sangue nos umbrais da porta e se comeria ele até não sobrar nada pela manhã. E durante o dia, seria o dia de preparação até o outro dia, né, o primeiro dia de Páscoa, dia 14, e no dia 15 seria uma santa convocação, que é aos 15, no versículo 6, aos 15 dias deste mês é a festa dos ázimos do Senhor. 7 dias comereis ázimos. No primeiro dia, ou seja, um dia após a Páscoa, tereis santa convocação. Nenhuma obra sérvil fareis, mas 7 dias ofereis oferta queimada ao Senhor, e no 7º dia, santa convocação. Nenhuma obra sérvil fareis. Isso aqui se reflete, relata, que além do sábado semanal, há um sábado de festa, respeitado pelos judeus e pelo Messias, porque se houvesse uma transgressão mínima de qualquer mandamento desse, é um pecado. Se o Messias transgredisse, ele estaria em pecado, consequentemente. Ninguém é louco, né? Eu creio, nem um cristão, apesar que muitos dizem que o Messias transgrediu o sábado por ter o completo desconhecimento da Torá, da lei do Eterno. Outra informação que eu vou trazer para os irmãos. Vou contar uma pequena história. Em toda empresa existem normas, né? Apesar de muitas empresas grandes, os seus acionistas majoritários ou seus patrões ficarem quase inacessíveis aos seus funcionários. Mas estes criam normas que são o padrão daquela empresa. Eu lhe pergunto a vocês, em muitas empresas desse porte grande, né, há os estatutos, mas existem já funcionários antigos que não têm tanto contato com o patronado, né, a não ser na hora de demissão, ou às vezes nem isso, né, é mandado no RH, mas eles já têm os seus costumes de transgressão contínua dessas normas empresariais. Agora, imagine isso com o sistema hoje que existe de vigilância e algum dos seus patrões, ao ver você transgredindo as normativas da empresa,
lhe chamam e lhe questionam sobre o porquê de você não estar transgredindo, você está transgredindo essas normas, e você explica: não, porque todos fazem assim, eu também faço. Eu pergunto: você será demitido dessa empresa? E se você for demitido, você deverá aceitar ou não? Se já está prescrito aquela instrução da gerência da empresa. Da mesma forma acontece com o Eterno. A palavra lei, que foi traduzida em toda a Escritura, em hebraico chama-se Torá, que é o que os judeus hoje continuam seguindo. Alguns, né? Muitos utilizam coisas que, inclusive, no tempo do Messias, nos próximos estudos eu vou falar, que anulam a própria Torá. Mas o Eterno deu essa Torá, e o nome em hebraico, Torá, significa instrução, ensino. Então, quando você lê lei na Escritura, você lê a palavra lei, você subentenda que é uma instrução do nosso Criador. Certo? Então, se você subentender isso, você vai saber que nenhuma palavra do Eterno, como o Messias diz, pode ser descartada, porque é uma instrução do nosso próprio Criador. Ele sabe o que é melhor para conosco. Certo? Então nós vamos aqui, continuando, dizendo: no 15º daquele mês começa a festa de Yahweh, do Eterno, né? E a festa dos pães sem fermento, durante 7 dias, né, comereis o pão sem fermento. Ou seja, nós vamos ter que comer esse pão. Seria que no primeiro dia dessa festa seria uma santa convocação, e você não poderia fazer nenhuma obra sérvia, certo? E o Messias não poderia anular essa festa. Por isso que ele comemora a Páscoa, e no outro dia há um dia de descanso. Esse dia poderia cair em qualquer dia da semana no calendário. Isso é evidente, porque nem todo dia de festa vai cair no mesmo dia todos os dias do ano. E nós vamos observar que na morte do Messias não está falando do sábado semanal, e sim do sábado dos pães sem fermentos, que é o pães ázimos relatado nas Escrituras. Mas nós vamos ler aqui todo esse capítulo para vocês entenderem todas as festas, ou pelo menos uma parte. E ele diz que no último dia também seria um dia sem trabalho. E disse mais o Senhor a Moisés: fala o seguinte aos filhos de Israel: quando tiverdes entrado na terra que vos dou, e fizerdes nela a ceifa, trareis ao sacerdote o primeiro feixe da vossa colheita, e ele oferecerá diante do Eterno em gesto ritual de apresentação. No dia que fizerdes essa apresentação, oferecerei ao Senhor holocausto de um cordeiro, de idade de 1 ano, sem defeito, sua oferta de cereal. Neste dia será o equivalente a 2 jarros da melhor farinha amassada com óleo, oferenda queimada ao Eterno, de aroma agradável, e uma oferta derramada, libação equivalente a 1 litro de vinho. Não comereis pão, nem espigas tostadas, ou pão cozido antes desse dia. Isto é, antes de ter de trazer a vossa oferência ao vosso Eterno, lei perpétua para todos os vossos descendentes, onde quer que habiteis. A partir do dia seguinte do Shabat, ou do sábado, desde o dia em que tiverdes trazido o feixe de apresentação, contareis 7 semanas completas. Contareis 50 dias até o dia seguinte, que é o 7º sábado. Sábado oferecereis então ao Eterno uma nova oblação, oferta de cereais. Então nós temos aqui, né, a festa das primícias, certo? E depois a festa de Pentecostes. Nós vamos ver agora o outro ponto que está lá em 1 Coríntios, que vai falar justamente sobre a festa das primícias, e fala do relato do Eterno sobre a morte, sobre se nós não aceitarmos a ressurreição do Messias, nós não podemos ser nem chamados seus servos. 1 Coríntios 15, perdão. No versículo 25 ao 34 em diante, ele diz: então virá o fim. Desculpe, só verificar aqui.
É do 13 ao 22, perdão. Então, se não há ressurreição dos mortos, nem mesmo o Messias ressuscitou. E se o Messias não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como é igualmente improdutiva a vossa fé. Porque isso, seremos considerados falsas testemunhas do Eterno, porque contra ele testemunhamos que ressuscitou o Mashiach dentre os mortos. Todavia, se é verdade que os mortos não ressuscitam, então ele também não ressuscitou ao Mashiach. Porquanto, se os mortos não ressuscitam, nem o próprio Mashiach foi ressuscitado. E se o Mashiach não ressuscitou, a vossa fé de nada serve. Ou seja, para que a gente vai crer se não vai crer no Messias, se não há ressurreição dos mortos? Na verdade, nós teríamos que, por consequência, como até os saduceus, se eu não me engano, não acreditavam em ressurreição. Nós iríamos viver a nossa vida e depois morrer. Ponto. Mas há sim a ressurreição dos mortos. É isso que Paulo está falando, né? A vossa fé nada serve, e continuais a viver em vossos pecados, ou seja, pode viver pecando. Sendo assim, também, os que dormiram no Mashiach estão perdidos. Ora, se a nossa esperança no Mashiach se restringe apenas a esta vida, somos mais do que miseráveis, todos seres humanos, e a ressurreição dos crentes. No entanto, na realidade, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele os primeiros frutos daqueles que dormiram. Então, quando você lê lá em Levítico 23 sobre a festa das primícias, né, que está lá no versículo 9 em diante, que fala que no versículo 23, versículo 10, que diz, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houveres entrado na terra que vos hei de dar, e cegares a sua cega, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, veja as festas sendo cumpridas. Primeira festa, que é a de Páscoa, Pessa. Depois a festa dos pães ázimos, onde o Mashiach foi entregue, né, sem nenhuma mácula, sem nenhum fermento, né? E a festa das primícias, ele é a primícia dos que morreram, ou seja, aqui como Paulo fala, no entanto, a realidade, o Mashiach ressuscitou dentre os mortos, sendo ele o primeiro dos frutos dentre aqueles que dormiram. Então, o Mashiach é a nossa primícia. E, por consequente, a próxima festa chama-se Pentecostes, e a outra aparição que o Messias vem é justamente em Pentecostes, dando dons aos outros. E nós vamos ter as próximas festas, que é o dia da expiação, que é o dia em que o Eterno faz juízo, né? E aqueles que estarão afligindo a sua alma por amor ao Eterno, serão perdoados de suas transgressões, que é o dia das expiações, né? E a próxima festa é a festa das trombetas, e por último a festa dos tabernáculos. E então nós sabemos que depois do dia da expiação o Eterno irá enviar suas trombetas e fará o Messias descer para com todos nós, né? E por último a sua festa dos tabernáculos, onde nós habitaremos para sempre com o Eterno. Então todas essas festas de lá de Levítico 23 relatam a vida do nosso Messias. Agora nós vamos começar, por isso que eu pedi que vocês estivessem com a Bíblia, a ver o que é que eu estou querendo dizer. Que o Messias não morre numa sexta e ressuscita no domingo. Nós vamos entender por que o Messias morre em outro dia, que nós vamos observar agora. Primeiramente, nós vamos ver o horário da morte do Messias. Nós vamos ver aqui em Mateus, capítulo 15. É Mateus capítulo 27, no verso 46. Fala aqui. E por volta das 3 horas da tarde, o Messias clamou em voz forte:
Eloá, Eloá, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Ou seja, às 3 horas da tarde. Se a gente observar também no livro de Marcos, vamos estar sempre buscando as confirmações, né? No capítulo 15, no verso 25 e o verso 34. No verso 25 fala: e eram 9 horas da manhã quando o crucificaram, ou seja, de 9 horas da manhã, a hora que eles começaram a crucificação. E no verso 34 fala a hora que ele morre. Então, por volta das 3 horas da tarde, o Messias bradou em alta voz, que traduzindo quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Elohim, Elohim, lama sabachthani. Então, o Eterno sempre vai nos revelar os pontos que são necessários para a nossa compreensão. Nós sabendo da hora, nós vamos também agora saber o dia, certo? Sabemos que foi às 3 horas da tarde. Logo, fica impossível ser num domingo de manhã que o Messias ressuscitou. Pense comigo, olha. Sábado de tarde, então vamos ter uma noite, uma manhã e uma noite. Logo de manhã o Messias aparece para as mulheres no domingo de tarde. Então nós teríamos 1 dia e meio, não 3 dias, tá certo? Então nós vamos saber agora, né, a questão da morte, né? Se houveram 2 preparações, porque a Escritura relata que houve uma preparação logo quando o Messias morre e outra preparação para ir até o Messias com especiarias que as mulheres compraram. A primeira preparação, nós vamos observar, né, a preparação, que é o que os judeus chamam do dia de preparação, é um dia antes do sábado. E nesta semana houveram sim 2 sábados para os judeus. A primeira preparação está em João. Desculpa, eu sempre uso outra escritura, mas o site está fora do ar. Incrível. Você tenta fazer um estudo, sempre dá algo de errado, mas o inimigo vai fechando as portas e o Eterno vai abrindo outras. Está lá em João 19, versículos 31 e versículos 42. João 19, versículo 31 diz: ó, e porque era o dia da preparação da Páscoa. Ou seja, entenda o seguinte: a Páscoa não tinha no seu dia como um feriado. Não era um dia de descanso. Então, qual era o dia que vinha depois da Páscoa? Não era a festa de Levítico 23, a festa dos pães ázimos? Que é o que eu vou abrir aqui para vocês darem uma analisada juntos, tá? Só abrir aqui um minutinho. Levítico 23. Essa site também é bom porque mostra a escritura em hebraico, né, para você tirar algumas dúvidas. Inclusive eu vou fazer um estudo sobre isso. No Levítico 23 fala da festa, ó, no versículo 6, ó. No 14º dia, no versículo 4 e 5, fala da Páscoa, né? Que é uma preparação que eles comeriam, né? E no outro dia seria o dia da festa dos pães ázimos, que começa com o 15º dia e diz, olha, durante 7 dias comereis pães ázimos sem fermento. No primeiro dia, ou seja, no 15º dia, um dia depois da Páscoa, é santa reunião, não fareis nenhuma obra serva, é um Shabat. Então nós vamos entender aqui, olha, no verso 31 diz, ó, e porque era dia de preparação da Páscoa, ou seja, na Páscoa tinha o jantar da Páscoa, e durante o dia, nesse decorrer do dia, era um dia de preparação, véspera de um sábado especialmente sagrado. Olha, não é um sábado semanal, tá? É um sábado especialmente sagrado, que é o sábado dos pães ázimos. E diz, ó, os judeus não admitiam que os corpos ficassem na cruz durante o sábado.
os judeus não podiam e não queriam que profanar o sábado, e eles não podiam fazer nenhuma obra neste dia. Ou seja, o Messias morre às 3 horas da tarde, e logo de 6 horas da tarde seria um Shabat. Então eles não poderiam trabalhar nessas 6 horas. Por isso que eles pedem que mandassem, né, quebrar as pernas do Messias para que ele morresse logo. E ele diz, então a Pilatos, pediram então a Pilatos que mandassem quebrar as pernas dos crucificados e retirar os corpos. Sendo assim, vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro, em seguida do outro homem que estava com Jesus e haviam sido crucificados. Mas quando se aproximaram do Mashiach e viram que ele já estava morto, não quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados perfurou o lado do Mashiach com uma lança, e imediatamente brotou sangue e água. E aquele que isso presenciou, disso deu testemunho. Então, vocês veem que apressadamente eles corriam, porque às 6 horas da tarde seria um sábado. Então, nós estamos vendo claramente, porque era o dia da Páscoa, a véspera de um sábado especialmente sagrado. Essa tradução é a King James atualizada. Essa eu considero uma boa versão, né? Não é... A Almeida não aparece essa situação. Deixa eu abrir aqui na Almeida para ver como está escrito. Em João 19, João capítulo 19. Deixa eu ver, só para passar para vocês, porque na Almeida, algumas traduções que a Almeida faz não são tão próximas, né, e não passam tanto as informações necessárias para uma boa compreensão. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem corpos na cruz, veja a diferença, visto que era preparação, pois era grande o dia de sábado, rogavam a Pilatos que lhes quebrasse as pernas e fossem tirados. Ou seja, não dá como se fosse um dia especial, um sábado especial e sagrado, né? Vamos a outro ponto. Em Marcos 14:12, nós podemos ver também que fala da preparação da Páscoa, né? Marcos 14, verso 12. E no primeiro dia da festa dos pães sem fermentos, quando tradicionalmente sacrificava o cordeiro pascual, os discípulos de Jesus o consultaram. Ou seja, para os judeus também se considerava a festa de Páscoa como o primeiro dia da festa de pães almas. Seriam 8 dias de comemoração. E isso para os judeus, né? Não segundo as escrituras. Em Mateus também 26:17 relata também sobre esse primeiro dia, né? O dia da festa da Páscoa, que é uma preparação para a festa dos pães ázimos. E está lá em Mateus 26:17. No primeiro dia da festa dos pães ázimos, os discípulos aproximaram do Mashiach e consultaram: onde desejas que preparemos a refeição da Páscoa? E o Messias faz as suas orientações e vamos a esta compreensão de que havia um dia de sábado especial, que era a festa de pães ázimos. Agora nós vamos ver outro sábado, que está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 1. Agora a gente vai ver, por isso que eu pedi as escrituras, que vocês vão indo abrindo para o lado e para o outro e verificando, e vocês vão ver que vai construir toda a linha de pensamento. Marcos 16:1, e diz: ao encerrar-se o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo do Messias. Então vamos lá, entendam o seguinte: o Messias não poderia, pense comigo, o Messias morre numa sexta-feira, porque os fariseus queriam que ele fosse enterrado logo, porque eles não poderiam fazer esse serviço no sábado, que começaria às 6 horas da tarde. Ao decorrer do sábado, o Messias está morto na tumba. As mulheres não poderiam comprar as especiarias.
ela só compraria as especiarias no outro dia, certo? E depois que ela comprou a especiaria, elas inclusive descansam mais um sábado para depois no outro sábado irem para o Mashiach, ir até o Mashiach. Ou seja, como é que essas mulheres iriam comprar algo num domingo de madrugada? Entendam isso. Porque elas não saíram de noite, no sábado à noite, até porque nunca vi barraca, principalmente onde não tem luz, vender nada de noite, né? Inclusive tem até uma parábola, né, das 10 virgens que à noite elas saem para comprar óleo e não conseguem. E fica sem nenhuma lógica, né? O Messias morre numa sexta-feira de tarde, tem um Shabat que elas não podem comprar nada, então no outro, elas esperam mais um dia de preparação e depois vão para outro. Vamos ver esse outro dia de preparação. Está aqui em Lucas, versículos 23, 56. Vamos ver aqui. Lucas 23, 56. Vocês vão ver que elas esperaram, compraram num dia de preparação e esperaram mais um sábado. Como assim? Se o Messias já estava morto no sábado? Como é que elas esperaram, compraram especiarias em outro dia de preparação e compraram e esperaram mais um sábado e depois desse outro sábado é que foram até o Messias? Está lá em Lucas 23, versículo 56. Fala o seguinte: em seguida foram para casa e prepararam perfumes e bálsamos. E no sábado, como assim? Se elas já tinham passado um sábado, descansaram, ó aqui, ó, em obediência ao mandamento. E outra coisa, né? Interessante aqui é que depois do Messias morto, se era para o Messias morreu, acabou a lei, né, de Moisés, a lei do descanso do sábado. Porque essas mulheres estavam descansando no sábado em obediência ao mandamento. Estranho, né? Então, vocês vão ter que começar a se questionar sobre isso. Vamos ler no próximo capítulo, no versículo 24, capítulo 24, versículo 1. E no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Pense comigo, as mulheres, o Messias morre, passa-se um sábado, as mulheres não compram. No outro dia, as mulheres saem no dia de preparação para comprar. Depois descansam mais um sábado. E no outro dia, no primeiro dia da semana, no domingo, elas saem para ver o Messias. Esse dia é a sexta-feira. O Messias morre na sexta. Agora vou lhe fazer outro cálculo, tá? Que é mais interessante ainda. Vocês também vão ver em Mateus, só para confirmar, né? Para a gente ver todos os textos. Mateus 27, versículos 62. Relata o seguinte: no dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus e foram até Pilatos e argumentaram: Senhor, recordamo-nos que aquele grande enganador, enquanto vivia, prometeu: passado 3 dias ressuscitarei. Manda, portanto, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, raptando o corpo, proclame ao povo que ressuscitou dentre os mortos, e esta derradeira fraude cause maior dano que a primeira. Então nós vamos ver, no dia seguinte, isto é, no sábado, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes até Pilatos e argumentaram. Esse dia de sábado aqui é o dia seguinte à morte do Messias, certo? E o Messias estava num sábado e eles mandaram que ficassem 3 dias lá no sepulcro. Como é que esses rapazes vão ficar num sábado mais 3 dias? E o Messias ia sair na terça-feira? Não tem lógica. Então, se nós formos contar o calendário hebraico, contando com a festa bíblica, nós vamos subentender o seguinte: o Messias, na quarta-feira à noite, na terça-feira à noite,
tem seu jantar de Páscoa com os discípulos. E de madrugada, né, ainda de madrugada, o Messias sobe ao Getsemane, vai orar e é preso pelos soldados romanos. Quando o Messias é preso, consequentemente, ele vai a julgamento pela manhã, às 6 horas da manhã, no dia, no caso, da terça-feira para a quarta, certo? Ou seja, isso já é uma quarta-feira pela manhã. Essa terça-feira que nós contamos aqui, na verdade, é uma quarta-feira judaica, entende? Começa às 6 horas da terça-feira, a quarta-feira judaica. Então, para nós seria de meia-noite, sim, seria uma quarta-feira. Então, o Messias passa o dia todo sob julgamento. E numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, o Messias morre. Os sacerdotes, né, se reuniram e pediram para que o Messias fosse morto antes do sábado dos pães ázimos, que seria iniciado na quarta-feira, às 6 horas da tarde, começando a festa de pães ázimos, que seria, segundo o calendário judaico, a quinta-feira. Então, o Messias morre às 3 horas, tem o seu lado perfurado, é pego por José de Arimateia, e esqueci agora o nome do outro judeu, é levado ao sepulcro na quarta-feira à tarde e colocado no sepulcro antes das 6 horas da tarde da quarta-feira. Fazendo isso, começa-se o primeiro Shabat. Começando o primeiro Shabat, que é o sábado da festa dos pães ázimos, nenhum dos apóstolos, ninguém fazem nada, nem as mulheres. Esses escribas, né, se reuniram, os sacerdotes, e foram até transgredindo, inclusive o sábado, né, que eles vão lá fazer um serviço, mandar os soldados trabalhar para eles. Eles vão até Pilatos e mandam soldados vigiar o corpo durante 3 dias, num dia de sábado. Então, na quinta-feira, que é o dia de pães ázimos, a festa de pães ázimos, que é o primeiro sábado, os sacerdotes chamam soldados para guardar o corpo. Na sexta-feira, né, quando termina a festa de pães ázimos, na quinta-feira à tarde, de 6 horas da tarde, de noite as mulheres não saem, passam a noite toda em casa. Na sexta-feira pela manhã, essas mulheres, que é o dia de preparação para o sábado semanal, essas mulheres fazem as suas compras de especiarias, preparam os alimentos para comer no sábado semanal e elas aguardam. E ao esperar esse dia de sábado completo, o dia de sexta-feira completo, terminou as especiarias, descansam o dia de sábado, segundo o mandamento, como a gente leu um pouco atrás, no capítulo 26, vou até ler de novo. Capítulo 26, versículo 17, que diz o seguinte: e no primeiro dia das festas de pães ázimos, os discípulos se aproximaram deles e consultaram. Não, desculpe. No 27:62 fala o seguinte: tá no 26, aí não vai. Eu estava indo errado. É no 27. Não, era isso mesmo, era em Lucas. Então, as mulheres vão no outro dia, né, no caso, de manhã. Peço perdão aos irmãos que eu acabei perdendo aqui a passagem. Mas no outro dia de manhã, as mulheres, no dia de preparação, compram as especiarias e aguardam o sábado, conforme o mandamento. Conforme o mandamento, em Lucas 24, se eu não me engano. Porque senão a gente não... Deixa eu ver se eu acho aqui o versículo, se é esse mesmo. 24:1. E no primeiro dia da semana, logo ao raiar da aurora, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado.
essas mulheres passaram o dia de sexta-feira, né, preparando esses produtos, né, especiarias. Em seguida foram para casa e prepararam perfumes, e no sábado descansaram em obediência ao mandamento. Elas aguardaram o sábado semanal, e no domingo de manhã elas se levantaram e foram levar as especiarias ao sepulcro. Então aí sim dá 3 dias, porque eu vou lhe explicar. O Messias morre às 3 horas da tarde de uma quarta-feira. Agora vamos contar. Quarta-feira, né? 3 horas da tarde. Quinta-feira de noite, que começa o horário judaico de 6 horas da tarde. Quinta-feira de manhã, um dia. Sexta-feira de noite, sexta-feira de manhã, 2 dias. Sábado de noite, sábado de manhã, 3 dias. Ou seja, o Messias renasce, ressuscita às 3 horas da tarde de um sábado. As mulheres não podiam ir até o sepulcro porque estavam descansando no mandamento. Não vão de madrugada, de noite, porque em qualquer lugar do mundo, né, de noite. Principalmente hoje, para nós que temos a visão romana, que é isso que mais complica nos estudos das Escrituras, nós imaginamos uma cidade toda iluminada, né, principalmente um sepulcro que é afastado da cidade, onde tudo deserto, e, inclusive, nós imaginamos que havia postes, né, tudo iluminado, as coisas tudo maravilhosas. Então essas mulheres sairiam de madrugada. Na verdade, elas, por mandamento, não poderiam fazer esse serviço de especiarias, nem embalsamar, né, o Messias. Então, elas, por obrigação, por mandamento, elas passam o dia preparando as especiarias, aguardam o sábado. Quando é domingo pela manhã, é que elas vão até o sepulcro. Só que o Messias já não estava lá. Incluso, nós vamos ver agora uma questão que eu tinha falado até em outro estudo, sobre questão de pontuação, de vírgula, de tudo mais. Que em um versículo aqui que nós vamos ver, que está em Marcos 16, versículo 9, e vocês vão ver uma questão de pontuação que faz toda a diferença. Que fala o seguinte: quando o Messias ressuscitou, ao alvorecer do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado demônios. Aqui nós vamos ver que nessa tradução já é uma boa tradução. Ele fala que o Messias ressuscitou, né, vírgula, ao alvorecer do primeiro dia da semana. Mas nós vamos ler na João Ferreira de Almeida. Vamos ver como é que todo mundo está. Ora, havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual havia expulsado demônios. Aqui é claramente colocado que o Messias ressuscitou no primeiro dia da semana. Havendo Jesus ressurgido cedo no primeiro dia da semana. Agora, se a gente botar essa vírgula aqui, ora, havendo Jesus ressurgido, vírgula, logo cedo, né, ou cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena. Então essa vírgula faz toda a diferença em mostrar que o Messias apareceu porque ele já havia ressuscitado anteriormente. E, muito como a palavra dele é verdadeira, se ele passou 3 dias e 3 noites no seio da terra e ele morreu às 3 horas da tarde, ele renasce no sábado às 3 horas da tarde. Então, irmãos, esse estudo, né, é um pouco longo, é difícil de se entender, logicamente, as questões linguísticas e questão de relato de horário, e você vai ter que buscar bem as escrituras para poder saber de que horas ele morreu e, principalmente, entender a visão judaica da época. Quem não entendeu de primeira, eu peço que assista de novo o estudo, que verifique de novo cada ponto, leia na sua escritura e veja a questão de traduções também. Eu vou deixar mais algumas reflexões para os irmãos com referência a buscarem, né? Busquem se cessar, né?
porque muitos dizem, o meu pastor que se resolva depois se ele estiver me ensinando errado. A palavra não diz isso, irmãos. A palavra fala que todos nós temos responsabilidades consequentes ao estudo. Se você não estiver preparado, não estiver fixado na verdade, vocês vão, infelizmente, padecer demais com referência às coisas que procedem do Eterno. Principalmente que nós, por fraqueza muitas vezes, queremos interpretar a nossa escritura com a visão romana. Por isso que nós muitas vezes passamos desapercebidos de várias temáticas, de vários pontos. Um irmão me falou essa semana que já procurou sobre um tema diversas vezes, mas não se achou satisfeito. E inclusive eu vou fazer até um estudo sobre o tema que ele me questionou. E vocês vão entender que, infelizmente, o Eterno já havia precavido isso. Quem não entender, eu peço sempre que busquem. Tem um estudo muito importante nesse canal que é sobre as 2 casas de Israel. Inclusive é um estudo que tem pouquíssimas visualizações, que, se possível, vocês assistam com paciência. Vocês vão entender muitas coisas da escritura a partir disso. Porque aqui em Levítico 26 diz, quando eu vos quebrar o sustento de pão, 10 mulheres cozerão vosso pão num só forno, e de novo vô-lo entregarão por peso, e comereis, mas não vos fartareis. Nós sabemos que a palavra do Eterno é o nosso pão. E o povo, depois de disperso, fica sob o domínio de 10 mulheres, as 10 tribos de Israel perdidas. Essas 10 tribos são o cristianismo hoje. E o Eterno profetiza, diz que essas pessoas trarão o pão do seu peso. Se você tem 100 quilos, esse conhecimento seria dado para você comer de 100 quilos. Mas o que vai dizer? E comereis, mas não vos fartareis. Infelizmente, hoje, nós estamos vendo uma cultura de ensino do pão quente. Você não pode ter um estudo muito grande. Eu até vi um irmão que postou essa semana um comentário falando sobre quando um pastor, um pregador, diz que vai demorar só mais um minutinho e passa mais 1 hora falando. E como se fosse uma surpresa, isso, aquilo, outro. Como se não fosse interessante, Porque hoje você vai no culto, são, 40 minutos de música, 50 minutos, mais 20 minutos de aviso, depois tem mais 10 minutos do dízimo, daí tem mais apresentação de crianças ou coral, coisa do tipo. De 2 horas e meia de culto, 2 horas e 20 de culto, você vai ter aí quase 1 hora e meia de outras coisas. E 30 a 40 minutos de pregação da palavra. Quando você vai ver a pregação da palavra, o seu pastor vai tirar aqui esse versículo 26, vai descontextualizar todo o capítulo e vai dar o seu entendimento sobre esse versículo aqui durante 40 minutos ou 1 hora, e tirado completamente do seu sentido. Sem contar que muitas vezes colocado com a visão romana do entendimento. Você não vai nem saber as bases históricas, por que foi dito aquele texto, para quem e como e em que condições. Então, tudo na escritura tem que ser muito bem pesquisado, muito bem buscado, Então, isso é o que está faltando, infelizmente, aos irmãos. Eu peço mais uma vez que os irmãos, quem puder compartilhar o vídeo, quem tiver dúvidas sobre esse assunto, pode entrar em contato comigo, deixa uma mensagem aí na descrição do vídeo, que a gente vai tentando um ajudar o outro, tá bom? Que o Eterno abençoe a todos, que não deixe faltar a busca, a vontade de conhecer ao nosso Criador,
que vocês cada dia mais tenham a verdade como a sua principal fonte. Não aceite a primeira opinião, vão buscar, tá bom? Então é isso que eu queria deixar essa música para vocês também escutarem. Que o Eterno vos abençoe ricamente, tá bom, irmãos? Fiquem na paz. É isso aí, meus irmãos. Que o Eterno abençoe a todos. Fiquem na paz.